como que foi essa caminhada? Eu li um pouco da história de vocês, mas como foi para chegar nesse nível atual? Conta um pouco da sua história nessa trajetória aí. Não foi muito fácil, o começo foi muito difícil, né? Assim como o começo de toda empresa, eu acredito que tem um caminho longo e difícil a ser caminhado, né? Então a gente começou naquela época, o açougue em 2013, né, Megan? Foi. A gente começou sem recurso nenhum, eu tinha só 3 meses de seguro-desemprego, mais o salário da Viviane, eu tinha R$ 1.000 e poucos para comprar as coisas, né? E nós começamos a trabalhar com R$45 mil negativo. A gente não tinha dinheiro em caixa, não tinha nada. Assim, por exemplo, eu abri o açougue, eu aluguei a sala com meu seguro-desemprego, era R$1.000 por mês o aluguel, né? As máquinas eu comprei de um conhecido da minha época do supermercado, encontrei ele, falou, eu tô querendo abrir um açougue, você consegue me vender as coisas? Eu falei, consigo. Aí ele consegui, inclusive a primeira parcela desses equipamentos do açougue foi pago com o próprio trabalho, com o primeiro mês de trabalho. Eu não tinha primeira parcela. Isso, todas elas, porque eu não tinha nenhum real para dar de entrada. Tinha um seguro-desemprego para pagar o aluguel da sala ainda. Nossa, é aquele empreendedor assim que pula e constrói o paraquedas enquanto tá caindo. Foi no caminho. Assim, nós inauguramos no dia 24 de dezembro. Essa carne chegou no dia 23 de dezembro pra gente pagar na segunda-feira. Era uma quinta-feira. Isso. Pra gente pagar na segunda-feira. Então a gente precisava vender toda essa carne pra pagar ela na segunda-feira. Gente, esse foi o começo. Esse foi o começo. Rapaz, que coragem, hein? Sim, sim. Uau, não é fácil. Você quer complementar com alguma coisa? Eu sempre esqueço assim os detalhes. Vamos lá, Viviane, ajuda a recuperar a memória da história. Quando ele decidiu abrir a casa de carnes, no começo eu tinha um pouco assim de receio, de medo, de preconceito com a profissão, que por mais que eu apoiasse, mas eu não queria investir toda a esperança que a gente tinha, porque dinheiro não tinha, né? A esperança de que desse certo. Eu dou risada, porque isso é comum, gente. As pessoas não têm dinheiro e acham que é o fim do mundo, olha aí. É verdade. Daí eu penso, olha, vou investir tudo que a gente já não tem, mas toda a energia e toda a vontade numa coisa que era dele. E eu queria outra coisa pra cá, eu queria fazer faculdade, eu queria, né, continuar com o meu emprego. Mas até que no fim, ele conseguiu me convencer de que a parte dele era melhor, né? O sonho dele, as coisas dele tinha mais relevância do que o que eu queria, né? E aí, quando eu decidi apoiar ele, falei, não, então tudo bem. Eu não queria, mas nós vamos agora, eu vou ajudar e vou fazer o que tiver que fazer para te ajudar a construir isso, para ser nosso, né? Daí, a partir desse momento, teve que ser nosso, né? Não era mais só ele. Tá construindo isso, os dois eram um sonho só, daí era só um, né? Passou a ser só um, né? Legal. Não foi fácil a gente começar ali desse jeito, sabe? Mas quando a gente decidiu fazer, eu falei, não, vamos fazer agora e não vamos mais voltar atrás. Vamos pular, se né? A gente abrir, nós vamos seguir até o fim. Sim. Seguir até o fim. E aí, nesse período, foi que a gente começou a correr atrás das coisas e esse correr atrás de 3 meses pra gente conseguir fazer o básico lá dentro. Porque eu não sei se você chegou aí na primeira parte, porque a gente alugou um espacinho pequeno. Isso, depois a gente aumentou pro lado ali. Pro lado, isso eu me lembro. Nesse período ali, esse comecinho ali foi muito básico mesmo. Era um balcão de resfriado, um balcão caixa, né? Onde tinha um computador em cima que ia ser jogado fora e a gente pediu e aí a gente reformou ele, pintamos e tudo. O computador que minha cunhada comprou e parcelado pra gente. O freezer, que não existia câmera fria, o freezer que foi minha sogra que deu da casa dela. Nossa, gente. Então foi muito assim, o começo foi muito sofrido, mas a gente queria fazer, acreditava muito. E uma coisa que eu perguntei para Eduardo, porque eu, por mais... Tô aqui. Achando que tá desligado. Beleza, vamos em frente. E minha preocupação era, você é realmente bom nisso que você faz?
Foi uma das coisas que eu perguntei Mas pra você ele. não conhecia ainda a expertise dele com as carnes? É a única coisa, a gente já tinha 4 anos que trabalhava, mas ele sempre trabalhou lá e eu nunca vi o trabalho dele. E eu não entendia muito de carne. Porque eu lembro que nesse momento tinha, inclusive aquelas linguiças artesanais, já existiam nesse começo, né? Ele que já trouxe a gente trouxe essa E não tinha lugar nenhum, só tinha lá, né? Isso, a gente trouxe a linguiça artesanal para cá, por exemplo, há 7 a 8 anos atrás, ninguém sabia o que era uma linguiça de pernil com queijo, frango com queijo. Não, a pessoa ficava admirada. Então é uma cultura que eu ajudei a trazer para cá. E isso deu mais que certo. A mesma coisa também foi o cupim mexicano, né? Cupim mexicano. O pessoal aqui na região de Mato Grosso, principalmente aqui em volta, eles não tinham o costume de comer o cupim. Certo. O cupim era carne segunda, era feito carne moída, era feito linguiça. Hoje não, o cupim ele é considerado uma carne primeira também, entendeu? Nossa, gente, com um cupim casqueirado. Isso é muito bom, né? Então são várias mercadorias que a gente ajudou a desenvolver, a trazer, né? Coisa nova para Lucas do Rio Verde, né? Pô, e aí, Viviane, você estava me dizendo dele e tal, e aí você gosta do que você faz e tal? Minha preocupação de investir, né? A parte, como é que fala assim, que não era material, certo. Não era o dinheiro, não era, né? Toda a parte de energia, de vontade, de esperança de dar certo, eu ia investir nele, né? Entendi. Isso é um investimento, né? Você ainda não estava 100% falando assim, não, eu preciso ver primeiro, como é que Isso, porque eu via ele trabalhando lá, ele trazia as coisas e a gente fazia, mas não tinha, ele não era... ele sempre fez parte de uma equipe no açougue, né? Certo. Então eu pensava, e aí, você sabe realmente fazer isso? É bom mesmo? Isso que você faz está certo? Como eu não tinha muita experiência com carne, claro. Então eu não sabia se aquilo que ele fazia era bom demais ou não, né? E ele, não, é isso aqui mesmo, eu gosto, eu sei fazer e o que eu faço é de qualidade. Eu falei, então vamos investir nisso aí, né? E foi nesse diferencial que a gente decidiu investir, porque o diferencial em equipamentos e lugar e ambiente a gente não tinha. Mas a gente tinha diferencial no atendimento e na qualidade do produto, né? Que foi uma das coisas que a gente se preocupou muito no começo, foi o que levar o que a pessoa ia levar daqui de dentro da nossa casa para a casa deles, né? Era a nossa preocupação, foi a nossa primeira preocupação, era de abrir. Na verdade, foi o que ele sempre falou, né? Desde que eu conheci ele, primeira conversa que a gente teve, ele falou: eu quero montar uma casa de carne até 35 anos. Na época ele tinha 26. Olha aí. Então, essa vontade dele, eu perguntei por que ele queria, justamente por isso. Eu quero levar uma coisa que a pessoa pode levar de olho fechado. Exato. Antigamente não existia falar delivery de açougue, né? Delivery de carne, porque as pessoas não tinham confiança em comprar uma carne em um açougue sem ver. Gente, essa história é muito antiga, né? A pessoa pediu uma carne, aí recebeu uma carne com pelanca, um negócio que não era exatamente aquela gordura, enfim. Eu quero uma carne moída de patinho e essa carne não vinha patinho, vinha outra carne que não seja patinho, né? Por exemplo. Sim. E são várias coisas, principalmente as mulheres passam muito por isso, de pedir uma carne e não vir do jeito que ela quer. Sim. Ou do jeito que, né, enganar mesmo, vamos usar a palavra mesmo, o açougueiro enganar a pessoa e mandar uma coisa que não é. E a gente sempre se preocupou muito com isso aí, sabe? De você levar o que realmente é. E uma curiosidade aí, que hoje eu comentei contigo já, que 70% a 80% dos nossos clientes são mulheres. Por a gente passar essa confiança para as mulheres. Por exemplo, a mulher geralmente não tem muito conhecimento de carne, né? Não sabe o que é patinho, maminha, não sei o quê. Então hoje, de 70% a 80% dos nossos clientes são mulheres. Pela confiança de chegar lá, me ver 1 quilo de coxo mole, ela levar o coxo mole para casa. Sim. Ou 1 quilo de patinho moído, ela levar o patinho para casa. Gente, isso é um grande diferencial. Embora a gente possa dizer assim, pô, mas é o mínimo, né? A pessoa tá pedindo tal coisa. E é incrível como a gente às vezes tem que fazendo o mínimo, né? Que é entregar a carne que a pessoa tá comprando. Já é um diferencial nesse sentido, é o mesmo, né? que falar que qualidade não é diferencial. A gente escuta muito isso por aí. Porém, no ramo que a gente trabalha, a qualidade, ela não estava sendo usada do jeito que deveria ser usada. Sim, e foi nisso que a gente apostou, sabe? Vamos mandar uma coisa que a pessoa saiba o que está levando, né?
O que a gente sempre buscou fazer dentro da empresa foi isso, levar uma coisa que a pessoa compra e leva e sabe que está levando. Gente, e se não tivesse sido assim, não teria crescido. Não teria avançado, né? Eu lembro de um trecho da história que eu li sobre vocês, e a história fala lá de um perrengue de grana, assim, passando uma situação. Você que já teve um perrengue de grana, você precisa ouvir essa história. E aí teve alguém que falou, não, rapaz, levanta daí, nós vamos lá fazer. Vamos pra cima. Como é que foi isso aí? Ai, foi muito complicado, viu? Conta aí, porque é interessante. Nos 6 primeiros meses eu ainda trabalhava, né, no correio, né? E na hora, ele querendo dar o maior espaço de tempo para o cliente poder entrar lá, né? Então ele abriu o máximo que podia abrir, era começar às 7 horas da manhã e fechar às 8 horas da noite, que a prefeitura na época não tinha tal da liberdade econômica, né? Isso. Então tinha que ser naquele horário. Sim. Então ele aproveitava esse horário e abria o dia todo. Só que esse abrir o dia todo era só ele mais um auxiliar. Certo. E aí abria de segunda a segunda, não fechava. Fechava domingo à tarde porque era Tinha proibido que fechar, abrir. Tinha que abrir, tinha que fechar. Isso. E não descansava, trabalhava muito. E aí eu falei pra ele, Eduardo, quanto mais ou menos que a gente gasta por dia Pra manter aberto. pra manter aberto? Porque às vezes não compensa manter aberto, por exemplo, numa segunda-feira. Isso, fecha, abre sol na terça. Isso, né? Verdade, uma boa pergunta. Descansa e Sim. tudo. Quanto que a gente ganha? Para deixar bem claro aqui pro pessoal, Sim. que a gente não tinha a gente não tinha conhecimento empresarial, né? A única coisa que a gente sabia de empresa era Trabalhar. a parte de fazer, Isso. né? Mas toda a parte gerencial a gente não sabia de nada. Então, nesse dia eu perguntei pra ele, né? Tá. Ele falou que precisava, na época era quanto? R$180 por dia. A despesa Mas do isso aí açougue, foi né? depois de um tempo já. Mas me lembro de uma vez que a gente fez uma conta que gastava R$55 por dia pra deixar o açougue aberto. Aberto. Era. Então, mas nesse período aí que já tava desse jeito, eu cheguei um dia, meio-dia e meio, e aí tava fechado o açougue na hora do almoço. Eu achei estranho, porque Ele o não tinha açougue aberto sempre tá sempre aberto, né? Quando eu bati na porta e eu empurrei a porta para abrir, ele tava sentado lá no canto, no chão, né? Sentado no chão mesmo, assim, né? E encurvado assim, chorando e falou, não, eu não aguento mais, eu quero fechar as portas, sabe? E Nossa, bateu aquela sim, bad mesmo. não dá. Foi- É sofrido, viu? Foi sofrido aqueles dias lá, assim. A gente dá risada agora, né? Mas sim, na hora é na hora é terrível, assim. muito. Na hora que a gente tá passando aquilo, né? A gente. Meu Deus, né? Agora, chegou a hora, vamos fazer o que todo. Foi a primeira coisa que eu pensei. Vou fazer o que todo mundo falou que ia dar, que ia ser. A gente vai abrir pra fechar. Vixe. Porque Muita a gente gente escutou falou isso, Viviane. Muitas. Muito. Inclusive pessoas Pessoas que a gente próximas. pensava assim que ia dar apoio pra O gente. que elas diziam? Uma frase que foi usada, Aham. assim, que foi a que ficou marcada quando a gente começou, foi: o que você vai querer fazer no meio de gente grande lá em Lucas? Abriu Tipo, uma tem açougue. supermercado. Tinha tem um monte acabado de inaugurar o Pascoaloto ali. Foi bem naquela época que inaugurou o Pascoaloto. Era o shopping de Lucas, né? Não. Hoje é a van. Obrigado, Então, senhor. né, O cara. nosso amigo Luciano Hang deve ter adorado essa propaganda pra ele agora. Mas é beleza, verdade. vamos ver. Então, Seu antes- Luciano, depois conversamos, tá? É desse jeito. Então, no começo ali, quando a gente chegou, então o Pascoaloto tava muito assim, né? Tinha acabado de inaugurar, o pessoal vestia roupa pra ir no Pascoaloto. E aí, essa pessoa falou isso, e foi de uma pessoa que, Eduardo, eu me lembro até hoje, Eduardo chegava com tanta empolgação pra falar assim, eu decidi abrir um açougue pra mim lá em Lucas, e essa pessoa veio e já falou, o que você quer fazer no meio de gente grande lá? Foi uma das coisas. Quando eu vi ele sentado ali chorando, eu pensei, essas pessoas vão estar certas, mas não é hora de parar ainda, porque eu ainda não fiz tudo o que tinha que ser feito pra dizer que não deu esgotou certo. todas as Não esgotei possibilidades. todas as possibilidades. Você né? enxergou isso naquele momento. Enxerguei. Isso eu agradeço a minha mãe, né? Que minha mãe, meu pai, tudo que sempre foram pessoas que precisavam muito de força para passar pelos que eles passaram pela vida deles, né? Sim. E eu falei para Eduardo, não, levanta daí, enxuga as suas coisas são boas, as nossas coisas aqui são produtos de qualidade, são bons.
se é bom, as pessoas precisam conhecer. As pessoas precisam saber. Porque uma das coisas que a gente ouvia muito, eu não enxerguei. Para você ter ideia, quando nós abrimos nessa salinha ali, não tinha placa. Não tinha nada, nem fachada, nem nada. Só tinha um adesivo na porta. Sim. E uma árvore na frente, bem grande ainda. Então todo mundo falou, eu não sabia, eu não conhecia, nunca tinha visto. E foi mais do boca a boca que a gente começou, né? O pessoal, um começa a falar pro outro, tá? Então eu falei, a gente vai dar um jeito de aparecer. Nós vamos ter que comprar uma placa, colocar e começar a fazer propaganda para as pessoas verem o tanto que nosso produto é bom. Vamos abaixar o preço, vamos dar esse produto. Preço de custo, preço, né? Na verdade, a gente ainda vendia mais barato do que a gente pagava. Eu não sei nem como é que a gente conseguiu manter isso aí por um tempo. Porque a gente pagava, um exemplo, R$10 lá por quilo, né? E vendia R$6,99. Então a gente estava pagando para as pessoas. Fazer o Mas isso conhecimento. em alguns produtos, Isso, né? Para poder ter a propaganda já junto com o preço. Foi. Entende? Então a gente fazia, e aí foi quando a gente começou com a linguiça, que era o nosso diferencial. Então a gente começou a ofertar, a gente começou promoção. E nisso foi caindo de boca em boca e foi ajudando, né? Assim, as pessoas viram, né, que o produto era de qualidade, que era diferente, então o pessoal, eu quero saber, onde que foi? E aí foi começando. Mas esse período ali foi muito difícil. Quando a gente para e lembra, sim, não foi fácil. Foram quantos dias aí dessa situação, assim, de estar todo dia, assim, tendo que realmente batalhar mesmo ali para... Dois anos, né? Foi uns 2 anos. Para você ter uma noção, Jorge, eu fritava torresmo, era eu e mais um auxiliar, né? Era caixa, tinha que limpar, tinha que produzir as coisas do açougue, tinha que lavar, tinha que fazer tudo, era tudo nós. Depois, a maioria dos serviços deixava fazer, fechava à noite, pegava, fazia tudo à noite, né? Certo. Aí fazia tudo, ainda chegava em casa, ainda fritava o torresmo à noite. Caramba. Eu ficava até 5 horas da manhã fritando torresmo, 7 horas eu tinha que estar lá no açougue ainda. Aí eu colocava o relógio despertar, de hora embora. Eu mexia ele, colocava o relógio despertar, 20 minutos, e ficava assim a noite inteira. Relógio que eu não conseguia ficar acordado a noite inteira, né? Sim. E assim foram vários meses desse jeito. Foram. Caramba, gente. Isso 2 daí, anos sem comprar roupa. Sem comprar... Aí agora não deve faltar quem diga que foi sorte. Foi sorte. Que foi sorte, né? O vizinho tem sorte demais. O vizinho tem sorte demais. Ele é muito sortudo foi. esse homem. Eu acho que a sorte mesmo é poder ter alguém ao lado que também, num momento de dificuldade, também vai lá e levanta, né? A maior assim, sorte, né? Até hoje ainda, sempre. Pô, isso aí é fantástico. Por isso que eu pedi pra vocês contarem essa história aí, porque problemas às vezes de falta de dinheiro e tal, todos nós vivemos, né? 90% da população é desse jeito, né? Então, é uma lição pra nós, né? Pra gente ouvir e falar assim, cara, não desiste do que você tá fazendo, entendeu? Verdade. Se é aquilo que você ama, você faz bem, que foi o exemplo que você deu. Sim. Você gosta disso que você faz? Você faz bem o que você faz? Né? Então Acredita né? nisso, cara, e vai em frente, entende? Não desiste. Nossa, é uma baita lição. Né? Sim. Eu achei maravilhoso isso. E aí, bom, vamos